Meu coração. Eurípides. Vocação, vocação, vocação. É interessante que a palavra de Deus diz que oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança da vossa vocação e as riquezas da glória na herança dele nos santos. Paulo orava para que a igreja, os irmãos, conheçam a sua vocação. Jesus, ele nos instrui falando a respeito do chamado. Ele usa uma expressão interessante ali em Lucas 10, onde ele fala: a seara é grande e os... Eu gosto de uma outra expressão: trabalhadores. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Amado, posso falar uma coisa para os irmãos? Pastor tem demais, missionário tem demais, pregador tem demais, cantor tem demais, só não tem trabalhadores. Você sabia que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando. E é difícil mostrar isso para as pessoas, que as pessoas não querem entender que ofício ministerial é trabalho. Jesus fala para mandar trabalhadores, mas a impressão que tem hoje tem mais atrapalhadores, entendeu? Então, e ele fala: olha, a seara é grande, ele roga para que o Senhor mande obreiros para essa seara. Os campos estão prontos, amado, mas infelizmente os trabalhadores não estão. Jesus fala lá em João 4, os campos estão prontos, ainda há 4 meses está a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos, vejo os campos, pois os campos estão prontos, amado. Está aí o campo de trabalho. O problema é que nós não estamos prontos para entender, nos estagnamos, nos paralisamos diante de tanta demanda. Primeira coisa que eu quero que você faça: falar de vocação não é falar necessariamente de pastor, obreiro, missionário, presbítero, diácono. Não é. Falar de vocação é falar aquilo que Deus pediu para você ser nesse mundo. Primeira coisa que a gente tem que acabar na nossa mente é essa ideia secularizada de achar que existe ofício ministerial e ofício secular. Você sabia que na cabeça de um reformador, lá no início da reforma protestante, não havia diferença entre trabalho pastoral e ofício de ferreiro, de carpinteiro, de agricultor, de advogado? Não tinha diferença, tudo era espiritual. Tanto é que havia uma coisa interessante na época da reforma protestante. Quando você quisesse saber se uma cadeira foi feita por um cristão, sabe aonde eles olhavam? Claro que não era cadeira de plástico, né? Você sabe onde eles olhavam se uma cadeira de madeira era feita por um cristão? Quem sabe? Embaixo. O acabamento, se fosse bem feito, foi feito por um cristão. Porque o cristão entendia que fazer uma cadeira era tão espiritual quanto orar. Então, um sofisma que a gente precisa combater é que vocação não necessariamente é um ofício ministerial. Vocação é tudo aquilo que você ouviu de Deus a respeito da sua vida. De você entender que Deus te vocacionou para fazer exatamente isso que você está fazendo. De modo que vocação, amado, é algo que Deus fala com você a respeito da sua vida. É interessante essa palavra vocação, né? E aí, eu acho legal quando eu falo algumas coisas que Deus capacitou outras pessoas para falar, né? Então, Deus nos dá assim a capacidade de poder conhecer várias pessoas E nós temos muitos desafios. Você quer ver um desafio hoje que a gente precisa ouvir de Deus? É a respeito da transexualidade. Isso é um desafio hoje.
E hoje, a igreja que não entende que nós temos um desafio hoje, você sabe quantos homens ficam sem seus órgãos sexuais por ano no Brasil? E abrem um orifício aí no lugar? Sabe quanto? Quem sabe? 730 homens por ano. São 2 cirurgias de mudança de sexo por dia no Brasil, de homens. Mulher não existe ainda. Mas 2 homens por dia no Brasil, em 5 cidades, uma delas é Goiânia. O delegado de Goiânia é um transexual. No caso, seria chamada de delegada, né? Era um homem que se transformou numa pseudo-mulher. São desafios que a gente precisa aprender. E pior, em quantidades minúsculas, assim, entre milhões, eu não sei se até entre bilhões, eu não sei se são pouquíssimas, raras pessoas que estão nascendo com o DNA alterado. E aí, como é que resolve isso? Até um tempo atrás eu falava que isso não existia. Até um tempo atrás eu falava que existia só XX e XY. Aquela corredora lá saiu agora, aquela atleta nas Olimpíadas, viram? E eu falei justamente isso. Amor, como é que fica essa questão dessas mulheres transexuais correndo nos Jogos Olímpicos? Porque não há possibilidade de correr nos Jogos Olímpicos tendo alteração o quê? Hormonal. E nós sabemos que todo homossexual, toda lésbica, para virar mulher tem que fazer o quê? Porque o nosso cérebro não produz a quantidade de hormônio para alterar o quê? O físico. O que a gente precisa fazer? Tomar. Mas nasceu agora um ser humano X, Y. E agora? O pastor Cota está com uma palavra aí complicada, assim, onde ele fala justamente que há uma possibilidade de demônios estarem alterando até a genética do ser humano. Então, quando você vê aquela mulher curvada, então você vê uma experiência espiritual alterando o quê? O físico, né? Eu demorei para poder falar sobre isso, mas nós temos que entender que isso é entre milhões. Via de regra, a questão da sexualidade é um problema de referência aonde se constrói uma identidade errada. E isso é a exceção da exceção. Se é exceção entre milhões, não é regra. A regra é, problema de homossexualidade, a gente trata isso no 6, está diretamente ligado a uma referência de paternidade errada e uma referência de maternidade errada. O menino toma a figura feminina como referência e rejeita a figura masculina. A menina rejeita também a figura masculina e chega à conclusão que não compensa ser mulher. Mas, amado, assim, quando a gente olha para tanta demanda hoje na igreja, a gente precisa entender que hoje os campos estão aí bem desafiadores. Trabalhar com crente há muitos anos atrás, então vamos pegar, por exemplo, o pastor, o Valdenir. Valtenir. O pastor Valtenir. Quantos anos de pastorado ele tem? 30 anos. Você sabia que há 30 anos o tipo de pessoa que ele pastoreava não era nós aqui. Sabe por quê? Porque há 30 anos atrás um pastor pastoreava um grupo de pessoas que ele pastoreava. Hoje, a maior ilusão que um pastor pode ter na vida é que ele pastoreia só ele, a congregação dele. Não. Você vai na sua igreja, mas você vai na reunião da irmã Luzia. Você vai na sua igreja, mas você vai na cruzada de milagre, na campanha do fulano de tal, lá tal. Você ouve a pregação do fulano de tal. Você está ouvindo fulano, mas está ouvindo ciclano. Hoje, um pastor, amado, prega para a congregação dele, mas aquela congregação escuta um monte de gente. Antigamente não. Há 30 anos atrás, um pastor pastoreava a congregação dele e a congregação ouvia ele. De vez em quando ele trazia o Jaime Kemp, em VHS. Não era assim?
Eu não vou pedir para os irmãos levantar a mão, senão vai denunciar alguns irmãos aí. Mas tem uma turma aí, que eu sou um deles, os quarentões, sabem muito bem, que há muitos anos atrás a gente ouvia poucas pessoas. Hoje nós vivemos assim uma crise vocacional, onde é provado, amado. No último encontro da Fiel, e é muito triste falar isso, existe uma estatística falando que todo pastor ordenado hoje, nos últimos 20 anos, todos esses pastores ordenados, nos próximos 20 anos, 80% vão abandonar a vida ministerial. 80%. Então eu fui ordenado há 2 anos atrás. Eu faço parte de um grupo de pastores, uma estatística que diz que 80% dos pastores ordenados, em poucos anos, eles abandonam a vida ministerial. Nós vivemos uma crise vocacional. E por que nós vivemos uma crise vocacional? Eu entendo isso, que nós não estamos tendo mais modelos, referências. Salmo 11:3 fala: perdidos os fundamentos, o que fará o justo? Nós estamos perdendo as nossas bases, nossos fundamentos. Então, quando a gente fala sobre vocação, é perguntar para Deus, o que está produzindo essa geração que não há vocação? Você pensa hoje nos nossos meninos, como eu disse para vocês. As pessoas hoje não estudam pela sua vocação. O ensino fundamental, segundo grau, não trabalha vocação, trabalha decoreba para responder pergunta para passar no vestibular. Ou alguma prova do Enem, ou algum teste. Não existe, na maioria do ensino, teste vocacional. As pessoas colecionam faculdades, fazem 1, 2 e no final não sabem nem o que querem da vida. Por quê? Nós não somos direcionados uma vocação. Quando se fala na vida ministerial, a coisa é muito mais séria. Quando se fala dos novos desafios da sexualidade, a coisa é mais séria. A gente estava lá na nossa base, cada um se apresentando como aluno da ETE, de repente um levanta e fala: meu nome é fulano de tal, eu sou transexual, acabei de fazer mudança de sexo. Fiz mudança de sexo. Me arrependi, passei pelo novo nascimento e hoje estou aqui para fazer ETED. E ele já estava num alojamento masculino e ele realmente se converteu, é o Marcos. O Marcos é um rapaz que ficou na nossa base 2 anos. Há 10 anos atrás ele passou por uma experiência de transformação diante de Deus, aonde ele nasceu de novo, ele arrancou os seios dele, pagou aí quase 20 mil reais para mudar a documentação, porque para a documentação e físico é de graça, mas para voltar ele vai ter que gastar muito dinheiro. Só que a questão da genitália dele é irreversível. E agora ele se converteu, um homem de Deus, deu testemunho durante 2 anos na nossa base, assim, de uma forma tremenda, só que ele não tem mais agora o pênis. Igual um pastor chegou para mim e falou assim: pastor, chegou um casal lá na minha igreja, uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, com 3 filhos. E aí ele chegou para mim falando: pastor, eu quero frequentar a sua igreja, a gente está aqui junto agora, e eu estou passando um problema muito sério, porque a maioria das igrejas não querem nos aceitar, porque a gente tem um problema que não pode resolver. Não, querido, pelo amor de Deus, não tem problema que a gente não resolva. Não, pastor, porque antes da minha mulher converter, ela era transexual. E ela arrancou a genitália dela, e a gente se apaixonou, a gente casou, adotou 3 crianças, mas assim, eu entendo que na verdade, assim, Deus permite que eu esteja casado com ela, mesmo sabendo que ela foi um homem no passado. Chupa essa manga. E aí? Os desafios da nossa vocação. As pessoas estão traumatizadas, porque parece que crente só acredita que deve ser tratado daqui para baixo. Daqui para cima é demônio. Daqui para baixo é remédio. Você não pergunta para Deus se você tem que tomar um remédio para a coluna. Pergunta. Você entra em crise, você se sente em pecado por tomar um remédio para a coluna?
mas parece que a gente está em pecado quando fica sabendo que tem um problema na cabeça. E, amado, da mesma forma que você tem problemas sérios no seu físico, você tem problemas sérios na sua cabeça aí. Deus criou sua rede neural. Só que isso aí dá pane de vez em quando. Isso aí queima, tem uns negócios lá que não funcionam mais, não ligam um com o outro, não comunicam um com o outro, fruto de muito trauma. E hoje o nosso perfil vocacional vai além, amado, de questões que a gente apenas senta com a pessoa, a gente precisa saber como é que as pessoas estão funcionando. Por isso que eu acredito que hoje, infelizmente, as pessoas são assim, ó. Se chega uma pessoa na nossa igreja falando que quer trabalhar na igreja, a única coisa que ele trabalha na igreja é pregar e cantar. Se o cara é médico, se o cara é taxista, se o cara é contador, se ele é advogado ou não, então a gente vai descobrir o que Deus pensa para você aqui na igreja. Não, amado, Deus te chamou exatamente nessa área no corpo de Cristo. E a nossa vocação, ela contempla exatamente todas essas áreas. Querido, quando você conhece Deus através do novo nascimento, você nasce de novo e você passa a conhecer a Deus. À medida que você conhece a Deus, Ele transforma a sua identidade. E à medida que a sua identidade é formada, revela a sua vocação. Você chega à conclusão, foi para isso que eu nasci e eu quero morrer fazendo isso. Amém, querido? Mas uma coisa que você precisa entender. Deus é o autor da sua vocação. Amém? Vocação não se adquire fazendo faculdade, vocação não se adquire fazendo cursinho, vocação não se adquire, talvez pela misericórdia de Deus, se até depois de sofrer muito, se acabou, pela graça de Deus, se encontrando aí na sua faculdade. Mas não era para ser assim. Era para você ouvir de Deus o que Ele pensa a respeito de você, e aí após isso você fazer uma faculdade. Então, quem é a única pessoa que deveria fazer faculdade de medicina? Quem é? É uma pergunta filosófica. O médico. Quem é a única pessoa que deveria fazer advocacia? O advogado. Quem é a única pessoa que deveria fazer pedagogia? O professor. O problema é que tem um monte de professor fazendo advocacia. É um monte de advogado fazendo medicina. Aí, pelo amor de Deus. Então nós não sabemos quem somos e queremos nos encontrar fazendo um monte de curso. Você precisa entender que é impossível você ter uma experiência genuína de saber quem Deus é, quem você é, sem que isso revele a sua vocação. Eu sou designer gráfico profissional. Deus me deu a graça de trabalhar em grandes empresas como a Editora Abril, trabalhei no SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, trabalhei no Grupo ABC Algar, trabalhei em muitas agências de publicidade. E eu sempre tive uma crise na minha vida. Porque eu chegava numa igreja assim, todo mundo já me entregava o departamento de comunicação da igreja. Então eu chegava assim, quando eu cheguei na Jocum há 10 anos atrás, eu não sabia quem eu era. E aí, claro, que o meu dom natural de trabalhar, eu já implantei na base um Ministério de Comunicação, que é a Central Mídia, implantei uma produtora de vídeo, implantamos uma escola de comunicação, e assim, mais lá dentro de mim, eu falava, não é isso que Deus quer que eu faça. Até o dia que na minha caminhada com Deus, eu descobri que Deus me chamou para ser, que na verdade também é comunicação, é um comunicador, mas Deus me chamou para ensinar a sua palavra. Minha vocação era de mestre. A minha vocação é de ensino. Eu amo conhecimento, eu amo saber. Parece que a vida é muito curta quando a gente ama conhecimento. Eu queria ter 200 anos para fazer faculdade de psicologia, para fazer faculdade de neurociência, para fazer faculdade de tudo. Eu queria saber, eu queria entender muita coisa. Então, quando eu encontro alguém, igual eu estava conversando com a doutora ali, e falando a respeito de neurociência, quando eu sentei com o Giovanni, foi falar de filosofia, ali eu filosofo até mandar parar, entendeu? Quando eu sento com teólogos, sabe?
e a gente quer falar sobre uma linha da teologia, quando eu sento com advogados para falar sobre direitos, quando eu sento com psiquiatras para falar a respeito de loucura, amo falar sobre loucura, sabia que eu gosto de falar sobre minha doido? Você sabe qual que é o lugar que eu mais gosto de ir? Eu gosto de... Não, a Neuspício nem tanto. Eu gosto de ir em brecho, onde vende coisa antiga, como é que é o nome? Brechó é de roupa, antiquário. Gosto de ir naquele lugar, aquelas coisas velhas. Entendeu? Minha esposa morre de raiva disso. Amor, porque se deixar eu saio comprando essas coisas velhas, tudo levando para casa. Entendeu? Eu gosto de coisa da história, eu gosto de quadro antigo, eu gosto de ver aquelas coisas do passado. Eu amo história, amo sociologia, amo filosofia, amo conhecimento. E depois eu descobri que Deus me chamou para o ensino. E eu descobri que a minha profissão de designer não era a minha vocação. Eu tenho uma profissão, designer gráfico, como eu tenho uma profissão. Faço logomarca, faço site, faço cartaz, faço campanha publicitária, faço peças de design, tudo eu faço. Mas isso não é a minha vocação, isso serve a minha vocação. Como designer gráfico, como publicitário, eu sou o sonho de todo pregador. Eu sou minha agência de publicidade. Então, tudo que eu preciso fazer, eu faço por mim, faço para mim. Mas isso não é a minha vocação. Deus me usa nessa área? Não, me usa, mas não é aquilo que eu pensava. Eu vivi em crise, porque eu pensava, Deus, mas não é isso, Deus. Eu chego nas igrejas, eu estou na minha igreja aqui, eu chego na Jocum, e aí me entrega departamento de comunicação até o dia que faltou eu estudava muito, eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei, mas por conta dos meus traumas, eu preferi explodir a escola, entendeu? Mas eu gostava, sempre gostei de estudar. Mas os meus traumas me faziam... Eu não queria estudar por rebeldia, por adoecimento da alma. Mas eu sempre gostei. E tanto é que eu fui expulso na 8ª série. E leio, amo estudar. Depois de 20 anos, prestei o Enem e tirei uma nota muito boa. Por quê? Porque, na verdade, até assim, eu costumo falar que o pecado emburrece a gente. Né? Pecado deixa burro. Mas é incrível o que aconteceu num processo da minha vida quando Deus curou a minha alma e parece que a sabedoria eclodiu em mim, assim, de uma forma sobrenatural. Mas uma coisa que você precisa entender, eu não descobri a minha vocação nas minhas leituras. Eu não descobri a minha vocação nos meus estudos. Eu descobri a minha vocação em Deus. Vocação é algo que você descobre em Deus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra vocação vem do grego, do latim, que significa voz Dei, voz de Deus. Então a vocação é literalmente a voz de Deus aonde? No seu coração, de modo que você nunca saberá realmente a essência da sua vocação se você não tiver um relacionamento pessoal com Deus. A vocação não existe propriamente no fato de você ler as suas habilidades, ler os seus dons, mas em Deus. Olha só o que Deus falou para Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu te escolhi e te designei para ser profeta. Quando Deus chamou Isaías para ser profeta? No ventre? Não, antes. Então entenda uma coisa. Você não existe... A nossa vocação não existe por conta de você. Você existe por conta da sua. Você veio a esse mundo para cumprir uma vocação nesse planeta. Deus te converteu, não foi só para te salvar. Deus te converteu porque tinha uma vocação já antes de você nascer. E você precisa cumprir essa vocação. Você precisa cumprir o que Deus pediu para você fazer. Só que você nunca vai descobrir isso lendo jornal,
lendo qual é a oportunidade melhor da vida, lendo o que dá dinheiro, lendo o que realmente é a nova onda do mercado. Você precisa saber o que Deus pensa a respeito da sua vida. 2 Timóteo 1,9 diz o seguinte: Ele nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Essa vocação não existe porque se você sabe fazer alguma coisa. Não é em virtude do que você faz, mas por sua própria determinação em graça. Essa graça foi dada quando? Em Jesus quando? Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você pense diferente. Eu vim de Deus. Deus me desejou, sonhou comigo. Ele me ama. E Ele me trouxe ao mundo para cumprir uma vocação. Amém? Ele me trouxe ao mundo para cumprir uma vocação. E as coisas que Deus falou que eu vou fazer, eu posso morrer amanhã que eu vou fazer. Eu tenho certeza que eu vou discipular a África. Deus falou que eu vou discipular a África. Se eu morrer amanhã, você pode ter certeza que eu vou discipular a África. Por quê? Porque você me ouviu e vai no meu lugar. Amém? Eu fui, ué. Então, quando eu entendo a minha vocação, essa vocação não está limitada nem às minhas limitações. Lá no Nick, mega Nick o nome dele, aquele que não tem braço nem perna, Nick. O Nick. Rapaz, alguém abraça o mundo mais do que aquele homem? Alguém corre o mundo mais do que aquele homem? Ele está limitado ao físico dele? Ele abraça? Então é possível abraçar sem braço? É possível correr sem perna? Quando você entende quem que Deus quer, o que você quer que você faça. Mas se você não sabe quem você é em Deus, você fica ali no seu mundinho, ninguém me ama, não tenho, sou limitado. Mas quando eu sei o que Deus quer da minha vida, nem as minhas limitações vão impedir para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Diga comigo, é minha vocação que dá sentido à minha conversão. Conversão sem vocação é uma tristeza. Querido, você foi convertido para cumprir uma vocação, mas entenda, não necessariamente as suas habilidades definem a sua vocação. Não é você que procura a sua vocação, é ela que te acha. Então você não fica aí desesperado, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Se ocupe em conhecer a Deus e Ele vai revelar a sua vocação. Se ocupe em saber quem você é como filho de Deus, Ele vai revelar a sua vocação. Mas eu poderia te ajudar. Osana, quando fala sobre isso, ela fala sobre 18 características. Mas como o homem assim é mais simplificado, eu falo só 5, entendeu? Mulher é mais detalhista, sabia disso? Mulher é mais detalhe. O homem é mais... A mulher é corpo ou é cabeça? Mulher é corpo ou é cabeça segundo o ensino bíblico? Corpo. A igreja é corpo ou é cabeça? Corpo. Quem é cabeça? Cristo ou a igreja? Então, da mesma forma que Cristo é cabeça, a igreja é corpo, eu trabalho isso numa mensagem chamada Identidade e Sexualidade. Da mesma forma, acho que tem lá ainda, da mesma forma que Cristo é cabeça, a igreja é corpo, a mulher é corpo e o marido é cabeça. Aonde está o processo de pensamento, de percepção, de visão, de reflexão? Aonde está o processo de execução? Quem executa é o corpo, mas é claro que o cérebro determina exatamente. Mas na hora de executar, de fazer, quem executa? Corpo. Então, na verdade, homem pensa muito e executa pouco. Quem criou isso? Deus. Por isso que muitas vezes os homens pensam e não
Faz nada. Mas quando você coloca uma coisa na mão de uma mulher, sai para quando? Para ontem. Quando você coloca uma coisa na mão de um homem, sai quando? Daqui você vai ler o manual. Ele vai pensar. Quem criou isso? Deus fez assim. O homem ele tem a capacidade mais de pensar lá na frente. A mulher, porque na verdade o homem ele quer avançar, a mulher quer se estabelecer. E muitas vezes a nossa vocação, ela cumpre esse papel em Cristo. Por isso que assim, a Osana ela vai trazer uma coisa mais detalhada. A mulher veio de uma costela, o homem veio da terra. A terra são os aspectos globais. Global. O homem gosta de ver um todo, a mulher gosta de ver específico. O homem vai ouvir eu falar uma coisa aqui, ele vai olhar, vai analisar, vai ficar ali. Mas a mulher quer saber o quê? Sabe aquilo lá? Mas foi Deus que fez a mulher, porque a mulher é o específico do específico. O homem é o global. Mulher é óvulo. O homem é semente. O homem, e qual que determina a identidade sexual? A semente, não é a mulher. A mulher determina a forma, mas a identidade é o homem. Por isso que no aspecto da sexualidade, aí é outro conteúdo, e eu faço questão de ficar jogando um solzinho, assim, só para atiçar os irmãos. Eu sou comunicador, né? Então, quando a gente fala sobre vocação, eu gosto de trabalhar apenas 5 aspectos, dentro do texto de Efésios 4:11, né? Como essa vocação se traduz, eu gosto de trabalhar dentro de Efésios 4:11. Lembra quando eu falei para você que o livro de Efésios, ele traduz melhor a vida cristã, e eu entendo que a prática da igreja cristã é melhor entendida a partir de Efésios. Agora, olha só o que Efésios diz. Cada um de nós foi concedida a graça. Quem foi concedido? Alguns de nós? Então, ninguém aqui que tenha passado pelo novo nascimento, conhecido a Deus, e tenha uma identidade formada, ninguém aqui que passou pelo novo nascimento, Deus não tenha traçado para a vida dessas pessoas uma vocação. Todos que passam pelo novo nascimento têm uma vocação em Deus. Todos. Você tem, todos aqui, todos têm. E essa vocação, ela vai além de uma profissão. Profissão tem aposentadoria? Sim, vocação não tem. Profissão pode até mudar? Pode. Vocação é aquilo que Deus te chamou para você cumprir na sua vida. Vocação muda? Não. Os dons e a vocação são irrevogáveis, a palavra fala. Então, quando a gente fala a respeito de vocação, cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, que também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos. Tem gente que quer subir, mas não quer? Pois é, Jesus para subir, desceu, né? Aí está um outro princípio aí, mas não é o tema agora. Aquele que subiu é o mesmo que, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher. Igreja não é lugar para as pessoas se encherem. Nós não estamos aqui para ser enchidos. Nós estamos aqui para esvaziar. Esvaziar de quê? De mim mesmo é outro momento. Igreja é um lugar que, tendo sido cheio de Deus, vou encher o outro que está vazio de Deus. Jesus se esvaziou de si mesmo? De que ele se esvaziou? De orgulho, soberba? Não, ele esvaziou do quê? De Deus na vida dele para nos
encher. Então, igreja, na verdade, é um lugar que todo mundo deveria estar cheio. E vem aqui para poder encher o outro com aquilo que já foi enchido. Então, aquele que desceu mesmo subiu acima de todos, a fim de encher todas as coisas. Se a gente está vazio, amado, talvez seja porque a gente não tem recebido realmente da plenitude de Deus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, de 7 a 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu queria que você entendesse, nesses pouco tempo aqui, eu vou tentar ser o mais resumido possível, para a gente não sair, para a gente tentar sair antes do 12:30. Eu queria ser bem específico. Eu entendo que todos nós podemos exercer, em algum momento, ou por toda a nossa vida, as funções de vocação ali de Efésios 4:11. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, e às vezes quando eu vou pregar em igreja que tem ministério apostólico, eu preciso ter muito cuidado, porque a gente vive numa geração de crente mimimi, para os irmãos não ofender, Então, assim, quando a gente fala de Efésios 4:11, eu não quero tratar na perspectiva da ordenação. Eu não estou aqui falando de apóstolo ordenado, de profeta ordenado, de evangelista ordenado, de pastor ordenado, de mestre ordenado. Eu estou aqui para falar de uma função. Quantos pastores ordenados nós temos aqui nesse ambiente? 1, 2, 3. Ordenados. Quantas pessoas exercem na vida uma função pastoral sem ser ordenados? Quantos? Levanta a mão, pode levantar a mão. Você cuida de gente, você entende que Deus pediu para você cuidar de pessoas, e você entende que você exerce uma função sem necessariamente ser ordenado? É isso que eu estou falando. Eu não estou aqui para falar de apóstolo ordenado, e não estou aqui para falar de cadeia hierárquica. Eu não estou aqui para falar que o pastorzão, que o apóstolo é quem está lá em cima, que o profeta está em segundo lugar, que o evangelista está em terceiro, que o pastor, que o mestre lá no Barrelé, entendeu? Lá o mais fraquinho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou aqui para falar sobre uma função no corpo de Cristo. Uma função que Deus chamou você para fazer. Cada função não se refere a uma cadeia de hierarquia, uma graduação, como se a função fosse mais importante que a outra. Não, nós estamos falando aqui de uma cooperação que cada um exerce no corpo de Cristo para que a gente edifique uns aos outros. Amém? A primeira função é a função apostólica. O que eu entendo que seria a função apostólica? Querido, o apostólico é aquele que tem uma mensagem, aquele que tem uma semente, é aquele que começa algo, é aquele que carrega a semente, o grão possível para ser semeado e se transformar numa árvore. É na semente que possui todas as propriedades para que uma árvore cresça. Quantas árvores cabem dentro de uma semente? Uma floresta. Amém? O apostólico é aquele que recebe de Deus uma semente. E ele tem da parte de Deus, a função apostólica tem da parte de Deus a capacidade de plantar aquilo, e aquilo cresce. Ele vai desfrutar desse fruto? Não necessariamente. Ele vai desfrutar até dessa sombra? Não necessariamente. Então, na verdade, quando a gente fala de apóstolo, nós não estamos falando de alguém que governa. Nós estamos falando de aquele que começou algo para que os outros continuem. É alguém que lança a base, lança o fundamento. Por mais estranho que pareça, amado,
O apóstolo não é aquele que administra e governa o lugar. O apóstolo é aquele que começa para que outros deem início. É aquele que estabelece a base, o funcionamento saudável. É aquele que zela para que aquilo possa dar o início. Ele dá o start daquilo que realmente deve começar. Ele aponta o caminho. E hoje parece que apóstolo é aquele cara que chegou a ser o grandão da turma. E na verdade, Paulo chega até a dizer que o apóstolo foi considerado o quê? O último em tudo. O último em tudo. Depois nós temos a função profética. O que seria a função profética? O profeta, amado, é aquele que zela por aquilo que o apostólico lançou. É muito difícil alguém ter um chamado profético, sendo que ele não seja uma pessoa que traz à luz o que não existe. O profeta, ele não fala do que não existe. O profeta fala daquilo que já existe, só ninguém está conseguindo ver. O profeta é aquele que consegue enxergar aquilo que foi escondido, aquilo que foi esquecido. Ele traz à luz. Profeta não é aquele que traz prognóstico, adivinhação, mas ele traz à luz aquilo que todo mundo esqueceu. E infelizmente, amado, as pessoas hoje estão transformando o ministério profético quase num guru. E não é isso. Ministério profético é aquele que cuida daquilo que o apostólico lançou. Ele zela para que não haja desvio naquilo que já foi ensinado. Ele zela pela doutrina, ele zela pelo ensino. É isso que o apostólico, o profético faz. E infelizmente hoje as pessoas perderam a referência da função profética. Você já viu um profeta ser pastor de igreja? É um desafio. Não é fácil ser pastor, ser membro de igreja de profeta, não, viu? O trem é alinhado. O negócio fala é mais de santidade. É muito difícil alguém que tem uma função profética, que não tem um povo assim, que a coisa é mais apertada, mais arrochada. É igual apóstolo, quem tem função apostólica, pastorear a igreja. Sabe o que acontece? Ninguém acha ele vive sumido. Porque ele não para, porque ele tem preocupação em quê? Com tudo. Ele sempre está preocupando com outras igrejas, com aquilo que Deus está fazendo. Depois nós temos a função evangelística. Querido, o que é o evangelista? O evangelista é aquele que cumpre a função aonde? Dentro ou fora da igreja? Fora da igreja. Por isso que o evangelista fica em crise, com esse tanto de gente adorando, louvando a Deus. O evangelista, amado, ele está preocupado com a pessoa que está lá fora. Como é a palavra do evangelista? Quem sabe? Você acha que a palavra do evangelista ela é profunda ou ela é superficial? Superficial. Porque ele não está falando para quem? Para crente, ele está falando para gente que é incrédulo. Então ele vai chegar para uma pessoa falando que Jesus é o quê? Amor. Ele vai falar só Jesus te ama e eu também. Por isso que quando o mestre encontra o evangelista, ele fica assim, como assim só Jesus te ama, rapaz? Jesus não só ama, não. Esse tempo atrás, um irmão era responsável para me levar e trazer no hotel. Aí ele pegou e colocou, ele era novo convertido, ele pegou e colocou a Bíblia assim, ele falou assim, ó irmão, eu coloco essa Bíblia aqui todo dia, aqui, ó, eu estou indo na igreja, e essa Bíblia fica aqui no meu carro aqui, porque eu sei que Deus me livra com essa Bíblia. Eu falei, ó querido, assim, não é bem assim não, meu irmão. Porque a palavra não tem que estar em cima de nenhum móvel, muito menos dentro de um carro, ela tem que estar no seu coração. Agora, se um evangelista ouvir isso, o que ele vai falar? Rapaz, glória a Deus, mãe. Que bom, e vamos ver o que está escrito aqui. Olha aqui que o evangelista não está preocupado muito com detalhes, ele quer apenas uma estratégia para ganhar as pessoas, porque ele fala com o ignorante, com o incrédulo. Por isso que o ministério evangelístico tem que vir acompanhado de quê? De milagres. Mas presta atenção, é terrível quando uma igreja é pastoreada por um evangelista.
E aí surge as Universal da vida. Surge dessas igrejas, porque um monte de gente que vai ali só pelo milagre, mas não sabe nada de Bíblia. Por isso que eu falo que lugar de evangelista não é virar pastor, lugar de evangelista não é para... O evangelista é para pegar as pessoas e entregar para um pastor, para um mestre, para um apóstolo, cuidar. A pior coisa é quando o evangelista vira pastor de governo na igreja, porque vira um monte de crente que não conhece nada da Bíblia. Sim ou não? E o que a gente mais vê nas igrejas são evangelistas que deveriam exercer um ministério numa igreja que tem uma estrutura pastoral, que tem uma estrutura de mestre. O ministério evangelístico traduz aquilo que ninguém consegue entender do apóstolo, do profeta, do pastor e do mestre. O evangelista é aquele que sabe, literalmente, eu vou usar uma palavra meio estranha, vender o produto. Enquanto o mestre quer estudar o produto, o evangelista quer só o quê? Ó, melhor, esse microfone aqui não tem igual. É o melhor que existe. Então, para ele, não há possibilidade de falar que Jesus, na vida cristã, a gente sofre. Ele só quer falar que na vida cristã a gente é o quê? Feliz. Mas essa é a função do evangelista. Depois nós temos a função do pastor. O pastor é o que cuida, alimenta, zela pelas ovelhas, zela pelo corpo. O pastor quer manter todo mundo em pasto verdejante. O profeta quer levar para o vale. Entendeu? O pastor é aquele que zela pelo rebanho, é o que traz alimento, ele sabe quem está doente, ele cuida do aprisco. O pastor cuida do ambiente para que todos os outros ministérios possam desenvolver melhor. O pastor, na verdade, querido, eu entendo que o pastor que tem governo na igreja. Eu entendo que o governo, a parte administrativa, é do pastor. Entendeu? Porque é ele que administra diretamente presbíteros, diáconos, obreiros, cooperadores, e que trabalham para que a igreja possa ter um melhor funcionamento. Se a gente for pensar numa questão administrativa, o evangelista, o pastor seria essa função administrativa. E aí nós temos depois a função de mestre. Na verdade, quem deveria cuidar melhor do rebanho seria o pastor, e quem deveria dedicar mais ao ensino, e na verdade agora a gente poderia dizer que é bom que todo pastor seja mas não necessariamente um pastor precisa ser o quê? Um mestre precisa ser o quê? Um pastor. Eu conheço, para mim todo pastor tinha que ser mestre. Mas não necessariamente um pastor, um mestre tem que ser o quê? Uma pessoa pode exercer a função de... Eu estou exercendo função pastoral? Não, eu exerço só a função de quê? Só que, infelizmente, parece que a única função no corpo de Cristo, nas igrejas, é qual? Pastor. Só que tem muito profeta que não nasceu para ser pastor. E aí é couro de ovelha voando para todo lado. O casal chega lá arrebentado. A mulher traiu o marido traiu a mulher, aí chega para o profeta pastor. Pois é, pastor, minha mulher me traiu. É uma vagabunda mesmo essa mulher. Tem que pesar a mão sobre a vida dela. Em nome de Jesus, endemoniada essa mulher. Sangue de Deus tem poder sobre sua vida. Eu já vi profeta fazer isso. Agora o pastor vai fazer o quê? Vai chorar, misericórdia. O que acontece no trem desse, gente? Cada um exerce a função que Deus chamou na sua vocação. O problema é que a gente não sabe colocar cada um na área e entender o que cada um foi chamado. Como eu disse para você, quando você tem uma igreja pastoreada por um evangelista, é um povo extremamente superficial que não sabe nada da Bíblia, só sabe inventar estratégia. E aí a semana da fogueira que sobe no alpendres do anjo que move as águas. É o culto da semente arrebatada pelo anjo, o serafim. Então inventa coisa demais e é campanha atrás de campanha. Por que ele faz isso?
Porque ele é evangelista, ele tinha que estar trabalhando com crente? Não, ele tinha que trazer o povo. Eu não sou contra a campanha, não sou contra milagre, mas desde que seja feita lá fora, não dentro de igreja. Você quer ser evangelista? Então vamos criar toda a estrutura, vamos comprar uma carreta para você, vamos comprar uma tenda para você, e você vai sair nesse mundo, e mandando esse povo tudo aqui para nós. Mas quando ele chegar aqui, nós vamos chamar o pastor para cuidar dele, vamos chamar o mestre para ensinar. Entende? E o profeta é aquele cara assim que a gente vai assim ter que engolir ele sempre, entendeu? Porque ele vai falar o que a gente não quer ouvir. Pastor, eu posso ter 3 vocações? Sim, você vai ter uma em destaque. Exemplo, eu tenho em destaque mais mestre, mas eu atuo também como profeta e pastor. Já tive uma função apostólica, começando vários projetos. Então, quando a gente fala a respeito disso, como foi que isso surgiu? O apóstolo Paulo, ele quis achar uma palavra que traduzisse melhor a função que Deus o chamou. E aí foi Paulo, os apóstolos, que começaram a pensar a respeito disso. Aí eles acharam uma profissão naquela época, que essa profissão mostrava melhor o que eles faziam, que era a profissão de um apóstolo. Quem sabe o que era um apóstolo na época lá do início da igreja? Quem sabe? Alguém já leu sobre isso? Quando eu li sobre isso, eu fiquei muito curioso. Na antiga Roma, tinha um cara que abria caminhos para que todos os caminhos fossem a Roma. Ele saía arrancando toco, ele saía abrindo caminhos. Sabe qual era o nome dessa profissão? Apóstolo. Aí à noite tinha um cara que vinha acendendo as tochas para poder as pessoas andar no caminho. Adivinha qual era o nome desse cara? Profeta. Então, enquanto o apóstolo abre o caminho, o profeta traz a luz para você andar o quê? No caminho. Então, é curioso a respeito dessas funções, porque essas funções falam diretamente de como nós podemos atuar melhor no corpo de Cristo. E aí, eu fico pensando assim, se jogasse 50 crianças numa ilha. Você sabia que se a gente pegar 50 crianças e jogar numa ilha, deixar eles lá, e se eles tivessem capacidade de sobreviver, você sabia que no meio daquela meninada lá ia surgir um cara, uma pessoa, que ia se preocupar em como abrir um lugar para que todos se estabelecesse melhor, para que todo mundo ficasse mais acomodado, para que todo mundo se estabelecesse, ia falar, gente, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um lugar aqui, vamos arrancar esse estoco, e aí vai abrir um lugar lá, e vai construir um lugar para que as pessoas pudessem morar, vai mobilizar todo mundo para lançar bons alicerces, para que as pessoas pudessem construir uma casa e ficar naquela ilha até chegar ao resgate. E depois ia ter assim uma pessoa que ia se preocupar com a saúde de todo mundo. Olha, gente, eu acho que a gente tem que se cuidar uns dos outros, a gente vai ter que preocupar se as pessoas não estão machucadas, não estão feridas, e a gente tem que cuidar uns dos outros. Vai ter um cara que vai começar a estudar essa ilha. Vai estudar, ele vai saber como é que essa ilha funciona, quando chove, vai dar uma volta, vai saber a medida dessa ilha. Qual é o nome desse cara? É o mestre. Vai ter um cara que vai abrir os fundamentos, vai preocupar se aquele povo ali realmente vai se estabelecer. Como é que é o nome dessa pessoa? Apóstolo. Vai ter um cara que vai chegar ali, vai ficar preocupado se as pessoas estão fazendo tudo certo, se elas estão bem acomodadas, e tem que cuidar umas das outras. Quem que é essa pessoa? Pastor, vai ter um cara que vai ver que tudo aquilo funciona, e vai querer falar o seguinte, gente, olha, sinceramente, isso aqui que a gente está vivendo é muito bom, mas o mundo precisa saber do que a gente está vivendo. Aí vai fazer uma barca, vai dar um jeito de descobrir se não tem outra ilha para ensinar o que aprendeu ali. Qual que é o nome desse cara? Evangelista. Mas vai ter um cara que depois de alguns anos vai falar assim, ó gente, olha, está desviando o caminho, antigamente quando nós chegamos aqui era desse jeito, vocês estão fazendo tudo errado. Quem que é esse cara? Então, na vida, todos nós somos, num grupo desse aqui tem apóstolos.
Quem aqui gosta de ideias? Se depender de você, você abriria umas 10 empresas, tem ideia de abrir comércio, tem ideia de começar coisa, você vive tendo ideia. Quem que é essa pessoa? Quem é assim? Isso é função apostólica. Ok? Quem aqui, assim, gosta de falar o que ninguém quer ouvir? Quando todo mundo lá na empresa está calado, você fala, ó, gente, não é assim que resolve as coisas. Você sabe o que é isso? É os profetas. Sabe esse pessoal que pinta a cara e vai para a rua, lutar pelos direitos, trazer a verdade? Isso é gente que são profetas na rua, mano. Só que o profeta, sabe qual que é o problema maior do profeta? O problema maior do profeta é a amargura, mano. Que ele vê tanta coisa que ele tem um coração acaba sendo um coração amargurado. Qual que é o maior inimigo do profeta? A amargura. Qual que é o maior inimigo do apóstolo? Querer ser Deus. Querer mandar em tudo. Qual que é o maior inimigo do evangelista? Querer ser independente. De achar que não precisa de ninguém. Qual que é o maior inimigo do pastor? Ser controlador. Qual que é o maior inimigo do mestre? Soberba. Achar que só ele sabe. Entendeu? Então, aqui tem pessoas que são evangelistas. Quem que é o evangelista? É o vendedor. Todo vendedor de Herbalife, Telex Free é um evangelista, porque ele vai falar de um produto assim que fantástico, mano. Ele tem o jeito dele mostrar, chega assim. Até o jeito, até a postura do evangelista é diferente. Tem muita gente aqui que ama ensinar, dar aula. Quem são os professores? Tem professor aqui? Mestre. Quem aqui que gosta de cuidar de pessoas, enfermeiros, sabe o que é isso? São os pastores. Eu costumo falar, amado, que todo psicólogo, todo enfermeiro, todo médico é o quê? É um pastor. Você não sabia, mas você é um pastor. Ela é uma pastora ali, ó. Gosta de saber como é que é cuidar da mente das pessoas, o psicólogo, o médico. E aqui, amado, tem mestres, professores, amém? Tem evangelistas, todos nós podemos exercer a nossa função. Por isso que eu criei uma frase. Na verdade tem até um erro ali, eu esqueci de colocar uma vírgula. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase que eu construí a respeito dos 5 ministérios. Vamos ler? Enquanto... Pronto. Se a igreja funciona assim, cada um faz o quê? Cada um coopera. Então, quando você tem ideias, se vocês pegam uma equipe aqui e manda abrir uma igreja lá no Iapoque, lá nas Conchinchinas, lá no fim, onde ninguém quer trabalhar, o que essa equipe está exercendo? Qual função? Apostólica. Apostólica. O que vocês acham que a equipe de louvor é? Você acha que a equipe de louvor, ministério de louvor é apostólico, profético, evangelista, pastor ou mestre? Não, a equipe de louvor não é evangelística. Ela seria evangelística se ela cantasse um reggae e fosse lá evangelizar os caras do reggae. A equipe de louvor seria evangelista se ela cantasse rock e fosse lá evangelizar os roqueiros. Qual é a função de louvor no corpo de Cristo? Qual dessa função aqui? Profética. O louvor expressa diante de Deus aquilo que está na alma do povo. Então, na verdade, a equipe de louvor deveria até perguntar a Deus o que realmente está acontecendo com a congregação para que a gente pudesse falar o Criador. Quantas vezes você, líder de louvor, sente que você está cantando aquilo que o povo está pedindo? Está clamando na alma deles, sim ou não? O louvor é profético. A comunicação. A comunicação pode ser também o quê? Profética, mas ela pode exercer também o quê?
Mestre, porque ela está divulgando, ensinando. Quando você edita uma revista, qual função que essa revista está cumprindo? Mestre. E aí você pode imaginar, na nossa igreja nós trabalhamos, aí na minha denominação, a gente trabalha 5 funções, mas as funções lá, nós não entendemos que a função é uma pessoa. A única função que é uma pessoa, por uma questão até de ranço nosso, é qual? A pastoral. A pastoral é ordenada. Mas lá na nossa igreja, nós trabalhamos nas 5 funções. Então a gente entende que o ministério de louvor é profético, função profética. Nós entendemos que o pessoal que implanta a igreja é apostólico. Nós entendemos que os ministérios de evangelismo, tinha um evento que a gente, hoje não está nem rodando esse evento mais no Brasil, nós tínhamos um evento que organizou muitas igrejas no Brasil, que chamava Tribal Generation. Quem já ouviu falar do Tribal Generation aqui, o TG? Só uma pessoa, que bom, para não ficar com vergonha. A gente, no início da década, no meados da década de 90, começou a ter um comportamento das igrejas underground no Brasil. Os hippies começaram a se converter e ficavam nas ruas, sem tomar banho lá, crente, sem tomar banho. Eu conheci um hippie uma vez, um irmão hippie, que fazia 3 anos que não tomava banho, entendeu? E aí tinha os irmãos hippies, tinha os irmãos roqueiros, eles iam para a igreja, o que acontecia com as igrejas? Não aceitava. Esse pessoal não estava organizado como igreja. Aí nós criamos um evento como se fosse o Woodstock. Nós divulgamos esse evento no Brasil inteiro, para que essas pessoas que não têm igreja, que estão nas ruas, os roqueiros, os doidão lá, tudo não quer saber de igreja, mas converteram ao cristianismo, que eles viessem para esse evento. E aí a gente jogou lá banda de rock doido, jogou lá quando no auge da conversão da Baby do Brasil, e a gente colocou essa galera tudo doida lá para fazer, e montamos vários palcos. Palco do rock, palco do reggae, palco do funk, e vários palcos. E essa galera, gente, era tanta barraca lá em Uberlândia. Esse pessoal veio tudo. Quem consegue imaginar o que a gente estava fazendo ali? Qual função? Pastoral. Porque nós começamos a reunir essa galera para poder apresentar para eles que a gente queria organizá-los como igreja. Aí surgiu Caverna de Adulão, aí surgiu a Igreja Gólgota, aí surgiu Bola, porque foi nesse evento que essas igrejas começaram a se reunir. Só que hoje você vai nessas igrejas, eles não têm mais nessa característica mais. Você vê uns gatos pingados, mas você vai nessas igrejas, as igrejas são igrejas normais. Mas nós entendemos que nós tínhamos que exercer sobre essa geração, ou criticá-los, ou fazer o quê? Pastoreá-los. Como nós pastoreamos eles? Com um grande evento que organizou. Depois de mais ou menos assim, uns 6 anos de Tribal Generation, geração tribal, esse pessoal já estava se organizado como igreja, e o que a gente fez com o tribal? Acabou. Porque não tem por que ter mais tribal. Por que a gente vai fazer um evento desse? Só para ficar lá cantando, rock? Não, isso já cumpriu o papel de organizar essas pessoas como igreja. E nós, como Ministério Sal da Terra, reunimos esse pessoal. Você vai ter muito material na internet lá do Tribal Generation. E aí vinha a galera do Brasil inteiro e do mundo, gente, para pensar nesses modelos de igreja que ou nós rejeitamos ou criticamos, ou a gente vem e apresenta uma função pastoral. Você pode exercer a sua função na igreja? Pode, mas não necessariamente você precisa estar preso a apenas uma questão de ministério de ordenação. Amém, queridos? Eu queria que nós estivéssemos, eu sei que a gente tem agora 15 minutos. Alguém tem alguma pergunta dentro disso que eu falei a respeito de função, de vocação? Alguma pergunta dentro dessa questão da vocação? Vamos aqui, pessoal. Eu tenho uma pergunta seguinte. Em relação, Deus tem me colocado
nos últimos tempos, um desejo enorme de ir para os clubes, para as praças, para os barzinhos, evangelizar os jovens, certo? Aí eu gostaria de saber se, para eu dar início a esse trabalho, se eu tenho que ter o respaldo da minha igreja, se eu posso conseguir esse material com base bíblica e dar início ao trabalho. É um trabalho mais da meia-noite para a madrugada. Deus me levou a uma noite dessa, uns 15 dias, estar dentro de uma boate, uma danceteria, assim, na madrugada, para eu ver realmente como que está a situação do nosso jovem. Fiquei lá uns 45 minutos e Deus me falou muito comigo em relação, se alguém não despertar os nossos jovens, Jesus vai voltar e eles... Na verdade, quando a gente lê o texto aqui, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, dentro de uma perspectiva vocacional na igreja, os ministérios são exercidos a partir de um compromisso de cada função. De modo que o evangelista vai sempre ter... Lembra que eu falei qual que é o inimigo do evangelista? Independência. Então o evangelista ele faz isso em cooperação com o ministério pastoral. Então o ministério pastoral sempre vai chegar e trazer para o ministério evangelístico um olhar que talvez o evangelista não vai conseguir enxergar. O ministério pastoral precisa fazer esse balizamento. Então, dentro do corpo de Cristo, entenda o seguinte: uma vez lá na nossa base, uma mulher chegou lá na base da Jocum, e eu era líder de ministério, a gente tinha lá mais ou menos uma equipe de 36 obreiros que eu coordenava. E uma irmã veio fazer nossa escola. E aí no meio, assim, aí no outro dia, alguém chegou no meu gabinete, chegou e falou assim: Eurípides, sabe aquela pastora que chegou lá aqui na base ontem? Assim, ontem à noite ela pegou algumas pessoas, levou para o quarto dela e começou a ter um período de intercessão para entregar uma profecia para todo mundo. E ela entregou uma profecia lá para todo mundo. E o que você vai fazer com isso? Eu falei: não, fala para ela vir aqui. Aí chamei a irmã, ela foi lá no meu gabinete. Eu falei assim: querida, deixa eu falar uma coisa para você. Que bênção, fiquei sabendo que você teve uma reunião de oração. Deus te usa no ministério profético. Como é que começou isso? Não, assim, aí ela: nossa, minha irmã, que bom, glória a Deus, bênção. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou muito feliz que Deus mandou você como profeta aqui para o nosso meio. E você vai poder exercer seu ministério muito bem exercido aqui no corpo, aqui no ministério. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Aqui no nosso ministério, ninguém exerce a função fora do corpo. Como assim? Nós temos uma reunião que acontece na quarta-feira e no sábado. Nessa reunião você pode profetizar, porque nós vamos julgar a sua profecia, porque a sua profecia tem que ser falada no corpo e não no seu grupo fechado. Aqui no nosso meio, lá na sua cidade, você poderia fazer isso. Aqui você exerce no corpo, para que o corpo de Cristo seja edificado e não eu seja edificado. Então eu entendo que o desafio é o corpo. Mas pastor, o pessoal não entende. Bem-vindo ao desafio de gerar no corpo. Ora, amado, é possível ter um filho fora do corpo? Não, você vai ter muitas complicações, não vai ter? Um bebê que sai lá com 5 meses, até com 4 meses, vai ter muitas complicações? Vai ter muita dificuldade? Pode sobreviver, mas vai ser a meio a quê? O certo é que cumpra o quê? Todo o processo dentro da onde? Do corpo. E agora eu vou falar uma coisa aqui, e aí entra nessa questão também do novo nascimento. Quando você vê lá Paulo falando, a vontade é essa, que nós cresçamos em tudo, do qual aquele que ligado ao cabeça. Então, muitas das vezes, nós não desenvolvemos porque não estamos ligados a quê? Ao cabeça e ao corpo.
Quando uma criança nasce, ela precisa, para o desenvolvimento do corpo dela, gordura. Ok? Não é gordura para o corpo desenvolver? Gordura, por isso do leite materno. Mas presta atenção. Tem 2 motivos que um corpo não desenvolve. Ou por falta de alimento, ou porque não está ligado o quê? Alguma dificuldade no cérebro, não produz os hormônios. Eu lembro que minha irmã teve câncer na hipófise. Se uma criança tem câncer na hipófise, desenvolve o quê? Pode produzir o quê no corpo dela? Um monte de coisa. Uma delas é o atrofiamento, porque não produz o quê? Hormônio? Hormônio do crescimento. Então, se deu problema na hipófise, vai produzir uma anomalia no crescimento. Então, se você não cresce espiritualmente, ou porque você não tem alimento espiritual, ou porque você não está ligado a Cristo, ao cabeça. Porque tudo que uma criança precisa para crescer no corpo, está onde? Na cabeça. Ligado ao cabeça a Cristo. E a forma da gente estar ligado a Cristo é através de quem? Da igreja. Então, o nosso desafio, aí ela, na verdade, a irmã foi certeira na grande pergunta do evangelista. Posso fazer algo fora da igreja? Não. É o desafio. É o desafio. Igual o profeta. O profeta vai começar a querer. Qual que é o grande tentação dos profetas? Qual que é o grande inimigo do profeta? Ele não quer ninguém julgando a palavra dele. Por isso que ele vai fazer aonde? Lá na casa da irmã Luzia, lá, quietinho no quartinho dela, para ninguém julgar. Bem-vindo. Qual que é o grande inimigo do pastor? Não querer que ninguém seja emancipado. Ele quer todo mundo perto dele ali, ó, no aprisco dele. Não, minha irmã não pode sair daqui, não. E muitas vezes esse pastor vai ter que fazer o quê? Emancipar. Qual que é o grande inimigo do profeta? É a amargura de saber que ninguém acredita no que ele acredita. Porque Deus mostrou para ele, mas não mostrou para o povo. Ele vai ter que dormir com esse barulho. Por isso que Jeremias vivia chorando. Entendeu? A dor da amargura. O profeta sempre vai ter isso. E qual que é o grande inimigo, faltou quem aí? Do mestre. É não deixar que ele exerça o que Deus chamou ele para fazer. Deus me ensinou, Deus me mostrou, esse povo não entende nada. Esse é o grande inimigo. O meu grande inimigo é a soberba. Por isso, qual que é o grande presente na vida de todo mestre? Quem descobrir ganha um DVD ali. Qual é o grande segredo para que um profeta não venha ensoberbecer? Não. Um espinho na carne. Quem falou? Então você pega lá, tá? Um espinho na carne. A gente precisa de espinho na carne. Às vezes é um passado que vai te deixar mais humilde. Às vezes é uma coisa que você viveu na vida que vai fazer você não pensar que você é melhor que todo mundo. O segredo do mestre é um espinzinho na carne dele, para ele não ensoberbecer com as revelações que ele tem na vida. Amém, irmãos? Amém. Acrescentou na vida de vocês? Amém. Quem se localizou em muitas coisas aí? Amém? Nós temos que passar pelo novo. Só o novo nascimento gera conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus gera identidade, gera. Então, novo nascimento gera conhecimento de Deus, gera identidade de Deus, gera. O problema é que as pessoas estão exercendo uma vocação querendo ter uma vocação sem ter o quê? Tem gente que está querendo ser identidade sem o quê? Tem gente querendo não conhecer a Deus sem passar pelo... E o chamado? Chamado é vocação? Não. Chamado não é vocação. Vocação muda? Não, chamado muda. Então, só para fechar com chave de ouro. Qual que era o chamado de Paulo?
Qual que era o chamado de Paulo? Pregar aos gentios. Qual que era a vocação dele? Apóstolo. Chamado é lugar, tempo, espaço, momento. Chamado é o lugar. Qual que é o meu chamado agora? O Moarama. O que eu estou exercendo nesse chamado aqui agora? Mestre. Então, muitas das pessoas estão querendo atender um chamado sem saber a sua vocação. Tem gente que não tem vocação porque não tem. Tem gente que não tem identidade porque não. Tem gente que não conhece a Deus porque nunca. Pronto, amado, você já ganhou o diploma de maturidade.